Você já parou para pensar como surgiu a primeira vacina aplicada em seres humanos? Quando foi criada e quem criou? Te garanto que vai se surpreender com alguns fatos incríveis sobre ela. Olá, viajantes da história! Hoje você vai descobrir a história da primeira vacina. Tá curioso para saber qual é? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. A varíola foi uma doença altamente infecciosa, causada pelo vírus do mesmo nome, que durante séculos afetou milhões de pessoas por todo o mundo. A cada ano, matava quase 400 mil pessoas, somente na Europa. A enfermidade começava com uma febre e irritações na pele por todo o corpo. Em alguns dias, as irritações se transformavam em pequenas elevações na pele, cheias de líquido, que ao longo de poucas semanas se tornava uma casca. Os poucos que conseguiam sobreviver à doença ficavam literalmente marcados para a vida toda. Durante séculos, os comerciantes e os cruzados levaram a doença de um lado para o outro da Europa. Já no século XVI, os conquistadores espanhóis trouxeram a doença para a América, provocando a morte de milhares de nativos. Há aproximadamente 1000 anos, houveram algumas tentativas de proteger a população desse mal. Os chineses, por exemplo, inalavam um pó feito com cascas da própria varíola e, mesmo que acabassem pegando a doença, raramente morriam. Essa prática se denominou variolização e era utilizada em várias partes da Ásia, partes da África e também na Turquia. Com isso, chegamos na história da britânica Mary Vauntleigh Montagu, que foi imunizada contra a varíola com a inoculação. Inoculação se trata de colher o líquido da bolha da pele de uma pessoa doente e introduzir esse líquido no corte de uma pessoa ainda não infectada. Por conta dessa prática, a pessoa se infectava com uma versão bem mais fraca da enfermidade. Em 1718, Lady Mary levou essa prática à Grã-Bretanha e encorajou o governo a realizar a inoculação das crianças, entre elas os seus 2 filhos. Ele teve que enfrentar o medo e os preconceitos persistentes contra essa prática, enquanto as pessoas a ridicularizavam e também a chamavam de ignorante. Mary perseguiu lutando para que as pessoas, e principalmente as crianças, passassem por esse processo. A varíola não distinguia classe social, chegando a matar vários monarcas europeus, como a Rainha Maria II, da Inglaterra, e o czar Pedro II, da Rússia. Em 1768, o médico inglês constatou que a pessoa que contraía a varíola bovina era imune à varíola humana, mas a diferença é que a varíola bovina não era mortal. Nos anos seguintes, outros investigadores da Inglaterra e também da Alemanha tomaram como base essa hipótese e infectaram várias pessoas com a varíola bovina. Já em 1796, o naturalista inglês Edward Jenner de Beckley trabalhava como um médico rural. Um dia, uma mulher apareceu em seu consultório alegando que apareceu umas bolhas em sua mão após ordenhar uma vaca. E também mencionou o seguinte: não é varíola, pois já fui injetada com a varíola bovina e nunca tive marcas no rosto. Nessa época, se sabia que os granjeiros e as ordenhadeiras eram imunes, sendo as ordenhadeiras invejadas pelos seus rostos lisos, levando em conta que grande parte da população possuía marcas e eram desfiguradas por conta dessa doença. Depois do depoimento da mulher, o Dr. Edward constatou que varíola bovina, equina e humana eram variantes da mesma doença, mas que de alguma forma, ao ser passado para os animais, os deixavam debilitados e que as pessoas que tinham contato direto com esses animais pegavam uma versão menos agressiva e que, de alguma maneira, ficavam imunes às versões mais perigosas da enfermidade. Em 14 de maio de 1796, Edward decidiu provar a sua teoria. O paciente para o experimento era uma criança de 8 anos. O doutor fez 2 cortes no braço do rapaz e inseriu nos cortes o pus retirado das feridas da mulher infectada com a variante bovina, falada anteriormente. Para sorte de todos, depois de umas semanas, o pequeno se recuperou com êxito da doença.
apenas tendo febre por alguns dias e uma pequena bolha no local do corte. No dia 1º de julho desse mesmo ano, Edward voltou para examinar a criança e também para fazer mais um corte, só que dessa vez para inserir a varíola humana. A criança não demonstrou nenhum sintoma, pois, pelo que tudo indicava, estava imunizada. Depois do experimento bem-sucedido, Jenner apresentou suas descobertas para a comunidade científica local, mas não obteve nem a aprovação, nem o apoio deles. Nos meses seguintes, Edward, confiante em sua descoberta, utilizou o mesmo método em várias crianças, incluindo seu próprio filho, de 11 meses de idade. Todos apresentaram resultados positivos. Em 1798, Edward Jenner publicou um livro sobre as suas descobertas, intitulado Uma Investigação sobre as Causas e Efeitos da Vacina contra a Varíola. Decidiu chamar de vacina, pois deriva do latim vacinus, que significa derivado da vaca. Apesar do sucesso de seus experimentos, a Associação Médica de Londres foi contra o procedimento e, além de não acreditarem, argumentaram que as pessoas poderiam se tornar vacas. Os padres foram outros que se demonstraram contra, dizendo que seria repugnante e coisa de herege estar infectando pessoas com fluidos de animais doentes. Apesar desses órgãos serem contra, a agora chamada vacinação foi tomando força e substituindo a variolização. Em 1802, o parlamento britânico deu a Jenner 10.000 libras esterlinas como forma de reconhecimento ao trabalho do médico, dos quais se somaram com as 20.000 libras pela confirmação da eficácia da vacinação. Em 1803, o rei Carlos IV, aconselhado por seu médico, mandou organizar uma expedição para vacinar todos os habitantes dos domínios espanhóis pelo mundo e para garantir a vacinação às gerações futuras. A expedição foi dada o nome de Expedição Real Filantrópica da Vacina, a qual obteve seu ponto mais alto em 1806. Sobre isso, o Dr. Edward Jenner comentou que não imaginava que em toda a história da humanidade houvesse um ato beneficente mais nobre e maior como esse. Em 1805, o icônico Napoleão Bonaparte, que nessa época estava em guerra com o Reino Unido, mandou vacinar todos os seus soldados com o método de Jenner. Durante essa guerra, Edward, que já era reconhecido, pediu a Napoleão que liberasse alguns prisioneiros de guerra ingleses e assim, Napoleão o fez, dizendo que não podia negar nada para um dos maiores benfeitores da humanidade. Já em 1813, a vacinação chegou à Ásia e América, sendo uma das primeiras campanhas de vacinação da história, das quais os cientistas criaram reservas, coletando pus do gado infectado, fazendo com que a taxa de mortalidade por varíola diminuísse drasticamente e muito rápido. Jenner se tornou famoso e suas descobertas o deram conhecimento em vários países diferentes ao redor do mundo. E em 1821 foi nomeado o médico do rei George IV da Inglaterra. A fama internacional e o dinheiro não mudavam nada para o médico, que seguiu morando em sua casa no interior de Berkeley, vacinando gratuitamente a todos ali no jardim da sua casa. Edward Jenner é considerado o fundador da vacinação no Ocidente, mas apesar do sucesso do seu método, ele não sabia o porquê a inoculação funcionava. Morreu em 26 de janeiro de 1823, com 73 anos de idade. A resposta veio a partir do francês Louis Pasteur, que em 1881 provou que haviam micro-organismos responsáveis pelas doenças infecciosas, como a varíola, e que não era necessário encontrar uma versão leve do vírus para a vacina, pois podia fortalecer os mesmos micro-organismos que causavam. Louis chamou esse processo de vacinação, em homenagem ao trabalho de Edward para tratar a varíola, se tornando o termo para todas as campanhas, independente do tipo da doença. Nas décadas seguintes, outros cientistas tomaram como base as descobertas de Jenner para desenvolver vacinas contra, por exemplo, o sarampo, a poliomielite, o tétano e tantas outras. A casa de Edward se tornou um museu e o nome dele se tornou parte do Instituto para Descobertas de Vacinas da Oxford, nomeado Instituto Edward Jenner para Pesquisas de Vacina. Em 8 de maio de 1980, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a varíola como erradicada.
O segredo da primeira vacina foi revelado e agradecemos muito Edward Jenner por essa descoberta tão significativa para a história. E você, o que achou do vídeo? Deixe no seu comentário e não esqueça o super like e a inscrição aí no canal. Um forte abraço, nos vemos no próximo. Tchau!